Esboços Bíblicos de Salmos. 2. Charles Haddon Spurgeon. Dicas para pregadores. Sumário. Prefácio. Quanto mais se lê e estuda Spurgeon, tanto mais se enche de admiração por este pregador dos tempos, notavelmente dotado. Em sua admirável biografia, The Shadow of the Broad-Brim, A Sombra do Chapéu de Aba Larga, o Dr. Richard Osworth nos dá uma fartura de relances íntimos sobre sua vida, que é a vida de um dos gigantes espirituais de Deus. Antes de sua morte, Spurgeon havia lido Peregrino uma centena de vezes. Todo o seu estilo literário foi poderosamente influenciado por John Bunyan. Ele tinha apenas um propósito na vida: pregar a Cristo em toda a sua glória e poder. Salmo 2. Título: podemos chamá-lo de Salmo do Messias, o Príncipe, pois apresenta, como se fosse uma visão maravilhosa, o povo tumultuado contra o ungido do Senhor, o propósito resoluto de Deus de exaltar seu próprio Filho, e o reinado final desse Filho sobre todos os seus inimigos. Recordemos com o olho da fé, vendo, como no espelho, o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os seus inimigos. Lud fez os seguintes comentários sobre este salmo: o estabelecimento de Davi sobre o seu trono, não obstante a oposição feita pelos seus inimigos, é o assunto do salmo. Davi o mantém em dois planos, literal e alegórico. Se lemos o salmo inteiro, primeiro com o olho literal de Davi, o sentido é óbvio, e se situa acima de qualquer disputa com a história sagrada. Há mesmo um brilho descomunal na expressão das figuras de linguagem, e a maneira de dizer é até exagerada de vez em quando, como se fosse de propósito para sugerir, e levar-nos a contemplar, os assuntos mais elevados e importantes que nisso se ocultam. Depois deste aviso, se virmos o Salmo, desta vez, relacionando com a pessoa e os interesses do Davi espiritual, uma nobre série de eventos surge à vista imediatamente, e o sentido se torna mais evidente, além de mais exaltado. O colorido que talvez pareça muito ousado e gritante para o rei de Israel, não mais parecerá quando colocado sobre seu grande antítipo. Depois de considerarmos com atenção os assuntos separadamente, se os considerarmos juntos, contemplaremos a beleza e majestade plena deste charmosíssimo poema. Perceberemos os dois sentidos muito distintos um do outro, mas que agem em perfeita harmonia, e mantêm uma semelhança admirável em cada aspecto e feição, enquanto a analogia entre eles é preservada com tanta exatidão, que qualquer dos dois pode ser aceito como o original do qual o outro foi copiado. Nova luz é lançada continuamente sobre a fraseologia, nova importância e dignidade são acrescentadas aos sentimentos, até que, ascendendo aos poucos das coisas inferiores para as superiores, dos afazeres humanos aos divinos, eles elevam o grande tema e, finalmente, o colocam na altura e resplandecência do céu. Divisão: este salmo será melhor entendido se for visto como um retrato quádruplo. Nos versículos 1, 2, 3, as nações rugem. De 4 a 6, o Senhor nos céus caçoa deles. De 7 a 9, o Filho proclama o decreto. E de 10 ao final, aconselha-se os reis a concederem obediência ao ungido do Senhor. Esta divisão não é só sugerida pelo sentido, mas é garantida pela forma poética do salmo, que cai de forma natural em 4 estrofes de 3 versículos cada. Dicas para o pregador salmo inteiro. Mostra-nos a natureza do pecado e seus terríveis resultados se pudesse reinar. Vers. 1. Nada há que seja mais irracional do que a irreligião, a descrença. Um tema de peso. As razões pelas quais os pecadores se rebelam contra Deus, declaradas, refutadas, lamentadas e arrependidas. A demonstração culminante do pecado humano no ódio do homem para com o mediador. Vers. 1 e 2. Oposição ao Evangelho, irracional e inútil. Vers. 1 e 2. Estes versículos mostram que é vã toda a confiança no homem, no trabalho de Deus. Como os homens fazem oposição a Cristo, não é bom depositar nossa confiança na multidão por ser numerosa, nem nos sinceros pelo seu zelo, nem nos poderosos por sua aprovação, ou nos sábios por seus conselhos, visto que todos esses na maioria das vezes são contra Cristo em vez de a favor dele. Vers. 2. O maior julgamento que já foi registrado: o sermão de Spurgeon. Vers. 3. O motivo real de haver oposição dos pecadores à verdade de Cristo, ou seja, seu ódio contra as restrições da piedade. Vers. 4.
Deus zomba dos rebeldes, tanto agora como no além. Vers. 5. A voz da ira. De uma série de sermões sobre as vozes dos atributos divinos. Vers. 6. A soberania de Cristo. 1. A oposição a ela, porém, ara. 2. A certeza de sua existência, eu mesmo estabeleci. 3. O poder que o mantém, eu estabeleci. 4. O lugar de sua manifestação, em Sião, no meu santo monte. 5. As bênçãos fluem dela. Vers. 7. O decreto divino a respeito de Cristo, ligado aos decretos de eleição e providência. Jesus reconhecido como Filho de Deus. Este versículo nos ensina a declarar fielmente, e a reivindicar humildemente, os dons e chamado que Deus nos conferiu. Thomas Wilcox. Vers. 8. A herança de Cristo, William Jay. A oração indispensável. Jesus precisa pedir. Vers. 9. A ruína dos maus. É certa, irresistível, terrível, completa, irreparável, como uma vasilha de oleiro. A destruição de sistemas de erro e opressão que é esperada. O Evangelho é um bastão de ferro capaz de quebrar vasilhas feitas pelo homem. Vers. 10. A verdadeira sabedoria, digna para reis e juízes, se acha em obedecer a Cristo. O Evangelho é uma escola para aqueles que querem aprender a governar e julgar bem. Eles poderão considerar seus princípios, seu modelo, seu espírito. Vers. 11. Experiência mista. Veja o caso das mulheres voltando do sepulcro, Mateus 28, 8. Isso pode ser apresentado como assunto muito consolador, se o Espírito Santo dirigir a mente do pregador. A verdadeira religião, um composto de muitas virtudes e emoções. Vers. 12. Um convite sincero. 1. A ordem. 2. O argumento. 3. A bênção sobre os obedientes, sermão de Spurgeon. Última cláusula, natureza, objetivo e bênção da fé salvadora. Fim.